Bendiciones, hermanos, bendiciones, iglesia, templo del Espíritu Santo. Una vez más, me alegro de estar aquí en la presencia del Señor, pudiendo compartir juntamente con la iglesia una porción de la palabra del Señor. Desde aquí de Fuerteventura envío mi abrazo, mi saludo al pastor Albano, a pastora Fina, al pastor São, a pastora Rode y todos los miembros y congregados de la iglesia, templo del Espíritu Santo. Amén. Estou muito contente, muito feliz, porque Deus é maravilhoso, Deus é fiel. Hasta aqui o Senhor tem nos ajudado, hasta aqui o Senhor tem nos sustentado, nos trajo sempre, nos traz paz, alegria, gozo. Minha família está bem, meu trabalho está bem, todo aqui está de maravilha, hermanos. É uma alegria, uma vez mais, já digo, e para não perder muito tempo, invito a la iglesia que abra vuestras Biblias en el libro de Marcos, San Marcos, capítulo 10, un versículo solamente. Marcos capítulo 10, versículo 52. Marcos 10, versículo 52, que dice así: Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. E em seguida recobrou a vista e seguia a Jesus em el caminho. Amém? Vamos fazer uma oração. Eu pido para que a igreja, os irmãos, ore para que Deus pueda bendecir esse momento, ajudar-me a transmitir a palavra e que esta palavra pueda tocar e falar em corações necessitados. Amém? Oremos ao Senhor. Padre, em nome de Jesus, ó Deus, aqui estamos uma vez mais em Tu presença, Senhor, podendo, Senhor, com o privilégio, Senhor, de transmitir Tu palavra, Senhor. Sabemos a responsabilidade, sabemos, ó Deus, que o Espírito Santo, Senhor, está aqui nesta tarde, ó Padre. Deus, eu te pido, Senhor, que eu pueda, Senhor, minguar, para que Tu pueda crescer, Senhor, para que Tu pueda ser glorificado e exaltado, Senhor. Glorifica Tu nome, Senhor, através de minha vida, ó Padre. E por favor, Senhor, usa-me como instrumento em Tus manos, ó Padre. Ó Espírito Santo, ponga, Senhor, as palavras adequadas, Senhor, em meu coração, para que minha boca, Senhor, pueda falar, Senhor, solamente aquilo que vem de Ti, Senhor. Ó Deus Santo e Espírito Santo, bautiza, Senhor, com o Espírito Santo a essas pessoas que estão do outro lado, Senhor, da televisão, ou do móvel, ou do ordenador, ó Padre. Sabemos que o Senhor é um Deus de milagros, Senhor. Sabemos que o Senhor é um Deus, ó Deus, que todo lo pode, Senhor. Quantas pessoas neste momento não podem ir à igreja, Senhor? Pero sabemos que através de esse vídeo, Senhor, estamos em comunhão contigo, Senhor. Estamos cumprindo, Senhor, o ide, Senhor, a qual o Senhor nos ordenou, Senhor, de predicar, anunciar Tu palavra, Senhor. E Tu palavra diz que onde há 2 ou 3 reunidos, Senhor, em Tu nome, Senhor, aí o Senhor está presente, ó Padre. Então eu creio que através desse vídeo, Senhor, o Senhor está em cada família, Senhor, em cada salão, em cada coche, em cada habitação, Senhor, no meio de cada um de nós outros, Senhor, para transmitir, Senhor, Tu presença, ó Padre. Por isso que eu te pido, Senhor, manifesta Tu presença, manifesta Tu glória, Senhor. Aqueles que estão pedindo, Senhor Jesus, algo especial de Ti, Senhor, o Senhor pode através de Tu palavra, Senhor. Aqueles que estão pedindo sanidade, ó Padre, o Senhor pode através de Tu palavra, Senhor. Nós outros decretamos, Senhor, aleluia, Senhor, sanidade para a Tua igreja, Senhor. Decretamos vitória para a Tua igreja, Senhor. Decretamos, Senhor, paz, alegria, gozo para todos que estará ouvindo esse mensagem, ó Padre. Em nome de Jesus eu te pido. Amém e amém. Nesta tarde eu quero falar um pouco sobre o propósito de Deus em nossa vida e também de nosso propósito hacia Deus. Nós outros temos que ser movidos por propósito. Em nossa vida temos que ter sempre um propósito para poder alcançar esse propósito. Deus
todo lo que hace con propósito. Si Dios eligió a ti para ser salvo, para aceptarlo a Él como único suficiente Salvador, porque Él tiene un propósito en tu vida. Si hoy tú estás escuchando ese mensaje, porque Dios tiene un propósito en tu vida. Todo lo que ha hecho Jesús, Jesús vino a la tierra para cumplir un propósito. Moisés tenía un propósito, todos los apóstolos tenían un propósito delante de Dios. Y Dios manifiesta a través de nuestros propósitos. Tenemos que buscar el propósito de Dios en nuestras vidas, pero también nosotros tenemos que nos mover por propósito. ¿Cuál es tu propósito? Tú tienes un propósito, tú sabes cuál es el propósito de Dios en tu vida. El sistema hoy quiere quitar el propósito de nuestras vidas. El sistema hoy, el mundo hoy quiere quitar esta vida que nosotros tenemos de propósito. No quiere que nosotros tengamos un propósito. Porque sabe, si nosotros tengamos un propósito y entregamos el propósito en la mano del Señor, el enemigo sabe que nosotros alcanzaremos ese propósito. Vamos luchar por ese propósito. Vamos batallar para alcanzar ese propósito. Por isso que el sistema hoy, el mundo hoy, no quiere que nosotros vivimos una vida de propósito. Quiere que nosotros vivimos el hoy y ya está. No sabemos lo que va a pasar mañana, no sabemos lo que queremos para mañana, no sabemos lo que vamos a conquistar. Vivimos una vida de ansiedad y de miedo y de inseguridad, porque no tenemos propósito, no tenemos meta, no tenemos dirección a seguir, no sabemos dónde queremos llegar. Pero Dios de esta tarde quiere que nosotros aprendamos Dios de esta tarde quiere que nosotros recobramos nuestro propósito. No se olvidemos de nosotros buscar el propósito. Los pastores tienen propósito. Los obreros tienen propósito. Los miembros tienen que tener propósito. Entonces, para que Dios manifieste en nuestras vidas, tenemos que buscar nuestro propósito y presentar nuestro propósito en las manos del Señor. Pero tú puedes decir, pero yo no sé mi propósito. No sé por qué Dios eligió a mí para ser salvo. No sé por qué estoy aquí en la iglesia. No sé mi propósito. Pero yo te digo que tu propósito solamente tú encontrarás tu propósito. No es el pastor que te dirá tu propósito. No es tu padre que te dirá tu propósito. No es tu hermano que dirá cuál es tu propósito. Tú tienes que encontrar tu propósito. Para que tú encuentres tu propósito, tú tienes que estar caminando, tú tienes que estar batallando, tú tienes que estar en busca de tu propósito. Amén. Yo estuve buscando en el diccionario el significado de la palabra propósito. Yo quiero hablar solamente de dos significados del diccionario. Dice así: propósito significa determinación firme de hacer algo. Propósito significa una determinación firme de hacer algo. También significa objetivo que se pretende alcanzar. Então, nosotros tenemos que tener un propósito. Tenemos que saber cuál es nuestro objetivo. Cuál es nuestra determinación. Amén. Para que Dios pueda trabajar en tu vida, tú tienes que presentar a Dios tu propósito. Propósito no es necesidad. Ou seja, tu tienes uma necessidade de um trabalho. Então, tu não pode dizer, meu propósito é encontrar um trabalho. Não, não, não. Tu propósito é encontrar um trabalho desta maneira, de la maneira que tu elige. Amém? Todos necessitamos de um trabalho, pero que tipo de trabalho que tu queres? Qual é tu propósito? Como que tu queres que seja esse trabalho? Então, tu tienes que apresentar na mão do Senhor o propósito. Deus sabe que tu necessitas de um trabalho, mas não sabe qual tipo de trabalho tu queres. Então, tu quando determina um propósito, eu quero ser um enfermeiro ou uma enfermeira. Então, tu tens que batalhar por esse propósito. Qual é a primeira coisa que tu tens que fazer? Estudar,
se formar, hacer curso para que tú alcances este propósito. Pero si tú no tienes un propósito, tú vas a aceptar cualquier cosa, trabajar de cualquier cosa. Hay muchas personas que, un ejemplo, trabaja muchos años lavando plato. Se queja, pero no tiene un propósito de cambiar este trabajo. Entonces, Dios va a trabajar solamente cuando tú tengas un propósito de cambiar el trabajo. Yo no quiero ya lavar platos, yo quiero ser camarero de bar o de restaurante. Então, tú tienes que hacer un curso, se preparar y batalhar para esto. Pero si tú no tienes un propósito, tú vas a quedar lavando prato. Tú tienes que apresentar a Deus um propósito e seguir esse propósito. Tu tienes ganas de alabar al Senhor, pero no escucha canção, tu não haces uma classe de voz, tu não alaba al Senhor em outros lugares, em la casa, ensaia na casa, escucha canção e canta. Tu vas a conocer tu propósito quando tu empieza a descobrir lo que não é tu propósito. Ou seja, quando tu empieza a alabar al Senhor, a cantar, e vê que isso não é lo que tu... Não, isso não é para mim. Então, tu já sabe que esse não é tu propósito. Vá buscando. Tu tienes que estar buscando no Senhor qual é tu propósito. Tu propósito é predicar a palavra. Estudia a palavra e se prepara para quando o pastor te der a oportunidade, tu esteja preparado. E aí tu verás se este é tu propósito ou não. Se não é, sigue buscando, pero Deus tem um propósito em tu vida. E segundo o tema, o texto que nós estivemos visto agora, em Marcos capítulo 10, empieza no versículo 46, eu pediria que você quedasse com a Bíblia aberta. Todos conhecem essa passagem, muito conhecida, pero nós outros fijamos solamente no homem, na deficiência do homem. A Bíblia diz no versículo 46, diz assim: Entonces vinieron a Jesús, Marcos capítulo 10, versículo 46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y su discípulo, y una gran multitud, Bartimeo el ciego. Cuando hablamos de Bartimeo, solo nos referimos a Bartimeo como cego. Pero Bartimeo no solamente era cego, mira lo que él más era. Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estava, primeiro, era cego. Segundo, estava sentado. Terceiro, estava junto ao caminho. E quarto, mendigando. Quando nós outros vemos estas quatro características desse homem cego, sentado, junto ao caminho e mendigando, nós outros vemos estas quatro características de uma pessoa que não tem propósito de Deus em sua vida. Quando nós outros não temos propósito de Deus em nossas vidas, quando nós outros não temos uma determinação correta em nossas vidas, nós outros somos como esse homem, como ele Bartimeu. Primeira coisa, nós outros estamos cegos. Não vemos mais allá do que podemos ver. Nos contentamos em estar em la mesma situação anos após anos. Não vemos o futuro que Deus tem para nossas vidas, o grande que Deus tem para nossas vidas, porque não temos propósito. Pensamos que nós outros não podemos alcançar o objetivo de Deus em nossas vidas por não ter propósito. Quando não temos propósito, nós outros estamos cegos espiritualmente. Deus tem um propósito em tu vida. Tu podes ser um predicador da palavra. Tu podes ser um cantor no grupo de alabanza. Tu podes ser um evangelista, um predicador, um pastor. Pero tu tienes que ver mais allá. Tu não tienes que contentar solamente em ser salvo.
Jesús me llamó para estar aquí sentado. No, no, no. Jesús no llamó a nadie para estar sentado solamente escuchando la palabra. Es bueno estar ahí y esperar el momento, pero tú tienes que estar buscando en el Señor el propósito. Abrir sus ojos espiritual y contemplar el propósito de Dios en tu vida. Tu propósito, tanto na vida espiritual também como na vida singular. Tu pode ter um trabalho melhor. Ah, pero eu tenho lá já mis 45, 50 anos, já não puedo, mas tu puedes alcançar tu propósito todavia. Haga um curso, busque lo que tu é melhor para ti e tu puedes fazer, e haga um curso. Busca o propósito, pero quando buscamos um propósito, temos que determinar esse propósito e apresentar na mão do Senhor. Segunda característica de uma pessoa que não tem propósito, está sentado, não avança, não camina, não tem força para caminhar, não tem força para avançar. Sempre está em la mesma situação, sempre está no mesmo lugar. Não querem caminhar porque pensa que não está preparado para caminhar. Pensa que lo que Deus preparou já está. Hasta aqui ha chegado, pero não. Jesus te diz essa tarde, alimenta, come e sigue tu jornada. Tu caminhada não has terminado. Levanta-te, ponga-te em pé e camina. Camina hacia tu objetivo. Camina hacia tu determinação. Camina hacia o propósito que Deus tem em tu vida. Deus não te chamou para estar sentado. Deus não te chamou para estar vendo o propósito de outras pessoas ser realizada e o tuyo não. Quantas pessoas se diz que pero eu quando era niño no cole eu tinha vergonha de estar em frente de los demás, não puedo hablar em frente de las demás pessoas, pero hoje tu és distinto, tu és diferente. Deus tem um propósito para ti. A lo mejor tu és um predicador e não sabe porque tu pensas que hasta aqui já está. Tu pensas que tu já está onde tinha que estar, pero não. Deus manda dizer-te que tu tienes uma caminhada mais. Levanta-te e camina. Tu tienes que alcançar o objetivo de Deus em tu vida. Às vezes pensamos que, pero agora com tanto desemprego, com tanta crise, com tanta coronavírus, com tantos problemas, como vou ter um objetivo? Não se preocupe com o mundo. Lança tu objetivo. Todo lo que está passando hoje é propósito de Deus. Deus tem um propósito. E o propósito de Deus não é para que nós estejamos sentados esperando o que vai passar amanhã. Não, não, não. Busca um objetivo. Levanta-te e camina. Terceira característica. Bartimeu estava junto ao caminho. Não estava no caminho. Quando estamos junto ao caminho, sempre estão as coisas sucias, sempre as basuras estão sempre junto ao caminho. Nos contentamos com pouca coisa, nos contentamos de estar no meio de los mais fracos, de los mais débiles, pero não, Deus te chamou para estar no meio do caminho, não para estar junto ao caminho. Junto ao caminho não vemos o movimento de Deus acontecer, porque Jesus é o caminho. Então nós temos que estar no caminho, não junto ao caminho. E quarta característica é que Bartimeu era mendigo. Que é um mendigo? Mendigo é toda pessoa que não tem o que comer e necessita pedir algo. E nós também, se não temos propósito, somos como um mendigo. Sempre pedindo algo para nós. Tu vai buscar um trabalho e alguém te pergunta, pero o que tu queres fazer? Não passa nada, o que tu tienes para mim, eu hago. Aceptamos todo o que o mundo nos oferece, porque não estamos capacitados, não estamos
com um propósito adequado para pedir o que queremos. Pero quantos tu quer, uma pessoa te pede, pero tu sueldo quanto queres ganhar? Ah, não, lo que tu queres dar-me. Não sei quanto quero ganhar. Quantas horas quer fazer? Ah, não, 10 horas, 12 horas, dá igual, lo que queira trabalhar. Pero não é assim, tu tens que determinar algo em tu vida. Não, eu quero trabalhar de 8 horas, meu sueldo é tanto, e quero trabalhar de oficial de primeira, porque eu sou um oficial de primeira. Eu quero trabalhar de camareira, porque eu sou uma camareira. Eu quero trabalhar de auxiliar de escritório, porque sou um auxiliar de escritório. Determina tu propósito. Eu quero estudar para ser médico. Alguém pergunta a um jovem, o que quer ser? Que quer estudar? Ah, não sei. Já vou fazer algo, algum curso, algo. Não, determine o que tu queres. Não, eu quero ser médico. Não, eu quero ser um engenheiro. Não, eu quero ser um juiz. Eu quero ser um advogado. Ponga em las manos do Senhor tu propósito. Não acepta as coisas que o mundo oferece a ti. Não acepta o que viene para ti, o que sobra. Não acepta a sobra de los demás, as migalhas que caem da mesa de los demás. Não, tu és elegido de Deus para um propósito. Determina tu propósito. E agora tu me pergunta, como hago para alcançar o propósito? Como hago para adquirir o propósito? Como hago para enfrentar, para caminhar no propósito? El Bartimeu nos ensina. Lo primeiro que Bartimeu isso foi escuchar. Mira, no versículo 47. E oyendo que era Jesus Nazareno, começou a dar vozes. Lo primeiro que temos que fazer é ouvir a palavra do Senhor. É saber que Jesus está vivo. É saber que Jesus habla com nós outros. É saber que Jesus tem um propósito para nossas vidas. É reconhecer que somos falhos e pedir a misericórdia de Deus em nossas vidas. Diz, Senhor, tem misericórdia de mim. E a Bíblia diz que ele começa a dar vozes. Quando diz dar vozes, é falar alto. Jesus estava em meio de uma multidão. E ele era andarilho, ele era mendigo, ele era cego, ele tinha suas debilidades. Pero aún assim, ele deixou toda a debilidade de lado e começou a gritar, começou a dar vozes. Jesus, quando ele diz Hijo de Davi, é porque ele está reconhecendo que Jesus é o Messias. Ele está reconhecendo que Jesus é o Deus. É o Messias que vem da descendência de Davi, da tribo de Davi. La tribo de Judá. Então, se ele reconheceu com esta palavra, Hijo de Davi, ele estava reconhecendo que Jesus era o Messias, que Jesus era Deus. Então, tu, lo primeiro, lo que tienes que fazer para alcançar o propósito, é saber que tu tens um propósito e que Deus tem o propósito e que tu propósito está em las manos do Senhor. Reconheça que Jesus é Deus e que Ele habla em nossos corações e reconhece a voz de Jesus. Mira, ele ouvindo que era Jesus, ele conhecia a voz de Jesus. Ele sabia que Jesus estava por cerca. Ele sabia que Jesus fazia milagros. Então, o primeiro que tu tens que fazer é ouvir a palavra do Senhor e reconhecer que Jesus é Deus e que Ele tem um propósito em tu vida. O segundo que temos que fazer é perseverar. Não importa a situação, a circunstância que tu está. Não importa que se hoje tu encontra sentado junto ao caminho, que se encontra mendigando ou não tem visão espiritual por algum problema. Não importa, persevera. A Bíblia diz que ele, quando começou a gritar, Hijo de Davi, tem misericórdia de mim, a multidão que estava ao lado dele mandava ele callar. Mas sabe o que ele fazia? Quanto mais a gente pedia para ele callar, mais ele gritava, mais ele falava mais alto, porque ele tinha um propósito. Ele sabia que tinha, ele reconheceu que tinha um propósito e que o propósito era Jesus. O propósito dele estava em Jesus,
que ele só ia alcançar o propósito dele em Jesus. Ele queria apresentar o propósito dele a Jesus. Não importava a circunstância que ele estava vivendo, não importa a situação que ele estava, pero ele começou, ele sabia que aquela era a oportunidade. Esta é tua oportunidade nesta tarde. Encontra Jesus, escuta Jesus e clama: Jesus, Hijo de Davi, tem misericórdia de mim. Eu quero encontrar meu propósito. Eu quero apresentar meu propósito delante de ti. Revela-me meu propósito. Não perca a oportunidade, porque esta poderia ser a última oportunidade de Bartimeu. Por isso que ele gritava cada vez mais. Cada vez mais. E a primeira coisa que é ouvir a palavra e reconhecer a Deus como, reconhecer Jesus como Deus, el Salvador. Segundo, perseverar, não importa a circunstância, a situação, as barreiras, a dificuldade, perseverar. El terceiro, ter fé. A Bíblia diz que Jesus parou e mandou chamar a Bartimeu. Então Jesus deteniendo mandou, versículo 49. Então Jesus deteniendo mandou chamar-lhe e chamaram ao cego dizendo: tem confiança, levanta-te e llama. Ele então, arrojando sua capa, se levantou e vino a Jesus. Mira, duas coisas. Primeiro, a fé. Ele teve fé, por que fé? Porque ele soltou sua capa. Lançou a capa, arrojando a capa, tirou a capa. Ele já não necessitaria mais dessa capa. Essa capa era o que protegia ele do frio, do sol, da suciedade. Essa capa era essencial para a vida de um mendigo. É uma capa. Isso protegia ele de las coisas que poderia tirar em ele, do sol, da lluvia. Então essa capa é essencial para ele. Mas nesse momento ele arrojando-la, se lo tirou, porque sabia que já não necessitaria mais desta capa. Por quê? Porque Jesus deteneu. Nessa tarde, Jesus se detém delante de ti e te chama. E, mira, ele levantou e vino a Jesus. Pero, interessante que Jesus não foi hasta ele. Jesus parou, se deteneu, mandou chamar. E ele lançou a capa, teve fé e se aproximou, se foi até Jesus. Isso é o que tu tienes que fazer essa tarde. Tira a capa, tenha fé e acerque-se a Jesus. Vai até Jesus. E a Bíblia diz que Jesus, quando ele se acercou a Jesus, Jesus perguntou: que quer que te haga? E a última coisa que temos que fazer para alcançar nosso propósito é saber o que queremos. Jesus conhece nossas debilidades, conhece nossa necessidade. Pero aún assim Jesus perguntou: que quer que te haga? E o homem Bartimeu disse: eu quero ver. E Jesus que disse: vete, tu fé te ha salvado. Quando nós temos um propósito, entregamos o propósito em las manos do Senhor, alcançamos muito mais do que nós pensamos em alcançar. O propósito de Deus em nossas vidas é maior do que nós pensamos e imaginamos. Mira, ele pediu para ganhar a vista, para recobrar a vista, pero Jesus, o primeiro que deu a ele foi salvação. Quando uma pessoa tem a convicção que é salva, que tem a salvação, que tem o nome escrito no livro da vida, que sabe que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, esta pessoa tem todo. Lo que ele necessitava não era a vista solamente, ele necessitava ser salvo. Então, se tu se consideras salvo, se tu tens a convicção de tu salvação, tu tendrás o propósito. E a Bíblia diz que Bartimeu, quando recobrou a vista, mira, versículo 52, e em seguida recobrou a vista. Jesus disse: tu fé te ha salvado, ganhou a salvação. Quando ele ganha a salvação, o primeiro, depois que vem a salvação, é recobrar a vista. E depois já não está mais sentado, seguia a Jesus. E tampouco já está junto ao caminho. E seguia a Jesus nel camino, al camino. Então, nesta tarde, eu te invito a levantar-se, eu te invito a seguir a Jesus nel camino. Não quede postrado, cego, não quede prostrado, sentado, não quede junto ao caminho.
Jesús nesta tarde se detiene delante de ti y manda llamarte, y tú lo que tienes que hacer es acercarte a Jesús y Él revelará el propósito tuyo, el propósito de Deus em tu vida. Amém? Nesta tarde, busca o propósito do Senhor, alcance o propósito, viva com uma vida de propósito. Tu desperta por la manhã e ela diz, mira, hoje vou fazer isto, isto e isto. Tenha propósito todos os dias. Jovens, busca o propósito, descubra tu propósito e trabalha em cima desse propósito. Eu vou estudar para isto. E estude, apresente na mão do Senhor. Senhor, Jesus te vai ajudar. O Espírito Santo te vai ajudar. Pero tu tienes que ter um propósito. Se tu não sabes qual é tu propósito, é impossível que Deus te ajude. Deus trabalha em cima de nossos propósitos. Amém? Então, busca o propósito do Senhor e empieza a trabalhar com o propósito. Não importa a circunstância, não importa hoje o que estamos passando, estamos desempregados, há muita crise, pero lança o propósito em las mãos do Senhor. A igreja, pastores, lança o propósito, não deixa o propósito de Deus em tu vida se apagar ou a hundir-se. Sigue com o propósito, lança os propósitos e trabalha em cima do propósito, para que Deus possa manifestar a glória de Deus em cima de tu propósito. Amém? Oremos ao Senhor Padre, Santo e Poderoso. Em nome de Jesus, ó Deus, pedimos a Ti, Senhor, que a partir de hoje possamos viver uma vida com propósito, Senhor. Que possamos entregar nossos propósitos em Tus mãos, ó Deus, e aceitar, Senhor, o propósito que Tu tens em nossas vidas, ó Padre. Ó Padre Santo e Poderoso, levanta, Senhor, aqueles que estão prostrados, ó Padre. Dai vida, Senhor, aqueles que estão, Senhor, desanimados, tristes, oprimidos, Senhor. Aqueles que pensam que sua vida já está, como diz, está estancada, que aí já chegou onde tinha que chegar. Que o Senhor pueda revelar-los a Ele nesta tarde, Senhor, dizendo que não, que a caminhada todavia sigue, que o propósito de Deus na vida dele todavia sigue, ó Padre. Revela-nos, ó Deus, o propósito que o Senhor tem em nossas vidas, Senhor. Que o Senhor pueda abrir nossos olhos espirituais, ó Deus. Que o Senhor pueda levantar-nos, ó Deus, para caminhar contigo no caminho, ó Padre. Em nome de Jesus. Amém. Deus le bendiga a toda a igreja. Amém. Bendiciones, hermanos. Estoy muy feliz por esta oportunidad y quiero agradecer a Dios y a los pastores por esta responsabilidad. Quisiera hacer una oración para que Dios siga bendiciéndonos. Gracias damos a ti, Señor Jesús, por nuestras vidas. Gracias damos a ti por tu amor, por tu bondad, por tu fidelidad, por tu cuidado. Gracias damos a ti, Señor Jesús, porque hasta aquí el Señor tiene nos ayudado y fortalecido nuestra fe. Queremos pedir a ti tu bendición a cada hogar en este momento, que tú, Señor Jesús, conoce todas las necesidades y que tu palabra pueda venir al encuentro de cada corazón, Señor Jesús. Dai-nos um ouído sensível a la voz de tu Espírito e que cada dia podamos aprender a ouvir tu palavra, Senhor, e poner em prática cada dia, Senhor. Graças damos a Ti por todo, Tu eres fiel e somos agradecidos a Ti. Graças, Senhor Jesus. Sigue bendicendo-nos, guarda-nos, ó Padre, guarda nosso coração. Em Tu nome, Jesus. Amém. Amém, irmãos. Hoje estaremos meditando a palavra do Senhor e o tema do mensaje é reconstruyendo os muros. E, claro, vamos estar meditando a palavra do Senhor, que estará alertando-nos, alegrando-nos e guiando-nos em nossa caminhada. Quero tomar por base o versículo desta palavra, que está em Neemias, o livro de Neemias. Vamos estar meditando, reedificando, reconstruyendo os muros. Em el versículo 18, a parte B, que nos diz, e dijeron, levantamo-nos e edifiquemos, assim esforçaram suas manos para bem.
vamos a estar meditando la pasaje de la reconstrucción, ¿no? de los muros. Y la palabra está en Nehemías. Como es muy larga la historia, entonces voy a estar hablando con los hermanos y mirando algunos versículos, pero es la reconstrucción de los muros. Y quizás tú me preguntas, pero ¿qué eso tiene que ver a los nuestros días, ¿no? A los actuales? Porque esto fue la reedificación de los muros de Israel. Y la palabra del Señor en esta noche para nuestros corazones, para nuestras vidas, es reconstruyendo los muros. Y quizás tú preguntas, pero ¿qué significa los muros? ¿Qué sería los muros para nuestros días actuales? En Isaías, el capítulo 26 y el versículo 1 nos dice: En aquel día cantará este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por los muros y antemuros. Entonces, el muro en la palabra del Señor significa la salvación, la protección. Y en el mundo actual que estamos viviendo, el Señor hoy nos quiere animar, nos quiere decir que levantámonos y reconstruimos este muro de salvación para nuestras vidas, este muro de salvación para nuestras familias, este muro de salvación para nuestros hijos, porque tenemos que levantarnos, hermanos, para reedificar. Quizás tú me dirás, pero el mío no ha sido destruido, pero quizás alguna protección de su hogar puede que ha sido destruido, y el Señor hoy nos anima a reconstruir, a levantarnos, a tapar las brechas para que podamos recibir la salvación, la protección del Señor a nuestro hogar, a nuestras vidas. Porque sabemos en 2 de Corintios, el capítulo 10 y el versículo 4 nos dice: porque las almas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruición de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que levanta contra el conocimiento de Dios. Entonces, nuestra alma, nuestras armas no son carnales, son espirituales. Y el Señor en esta noche nos anima que levantemos, que oímos la palabra del Señor, como ha dicho Nehemías, que vamos a estar meditando y llegaremos al versículo 17 del capítulo 2. Ya llegaremos y estaremos hablando sobre todo este ánimo, todo este involucrar en la obra, en la oración en favor de las familias, para que no sea atingida por el maligno, porque nuestras armas no son carnales y sí espirituales. Y la palabra del Señor a partir del capítulo 1 de Nehemías nos cuenta la historia que Nehemías estaba trabajando como copero del rey. Y la palabra del Señor nos dice que vino uno de sus hermanos a visitarlo y él preguntó: ¿y cómo está nuestro pueblo? ¿Cómo está Israel? Y el hermano le dije: pues está todo destruido, el muro está destruido, la ciudad está destruida. ¿Qué significa? No tenemos protección, está muy precaria la situación del pueblo. Y Nehemías se entristeció muchísimo en su corazón, se puso muy triste y empezó a orar y a clamar al Señor por su pueblo. Empezó a decir al Señor que necesitaba hacer algo para la salvación de este pueblo, porque aunque él no estaba viviendo ahí, pero él conocía la situación y conocía la historia, lo que pasó, que el pueblo ha pecado contra el Señor, que ha dejado de seguir a Dios y por eso vino toda la destrucción.
Entonces Nehemías empezó a clamar al Señor y pedir al Señor que le diera una estrategia cómo hacer para liberar, para salvar, para llegar a salvación a este pueblo. Y el Señor le ha contestado. Y Nehemías, en una certa feita, foi atender a su rei, ¿no? Porque claro, ele era copeiro, provava los vinos, toda a bebida antes que chegara al rei. Que significa? Que se hubiera veneno, alguna cosa mortífera, pues el primero que iba a morir sería Nehemías, ¿no? Entonces era alguien de confianza del rey. Entonces Nehemías, aún que no estaba lejano de su pueblo, aún que no estaba con su gente, estaba trabajando y viviendo ahí en el reinado, siendo copeiro del rey. Nehemías era una persona muy contenta con la vida que tenía. ¿Por qué? Porque ¿qué significa? Que nosotros, independente de la situación que vivamos, estamos contentos, ¿no? Estamos felices, agradecidos a Dios por el trabajo, por cada situación que vivemos. E segundo a palavra, nós podemos ver que Nehemías era um exemplo, era uma pessoa dedicada, uma pessoa contenta, que o rei estava muito contente com ele. Em el capítulo 2 nos diz, em el versículo 2, me dijo el rei, ¿por qué estás triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto, sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera, porque quando Nehemías chegou perante o rei, automaticamente o rei le mirou e dijo, ¿por qué estás triste tu rostro? Pues imagina como era Nehemías para que o rei notara a tristeza em seu coração. ¿Por quê? Porque ha chegado uma tristeza ao extremo que nadie podia hacer nada a não ser Deus. Então, Nehemías se entristeció muitíssimo em seu coração, que não podia dissimular perante o rei, não podia dissimular, não podia fingir que estava contente, não, porque era de seu coração, em el profundo de sua alma, havia uma tristeza grandíssima quando ha enterado que todo o povo estava sofrendo e a condição que estava vivendo. E claro, o rei ha dicho, tu não estás enfermo. Esta tristeza é quebrantamento de coração, que é el profundo, é uma tristeza profunda. Então, Nehemías chegou a este profundo que não podia dissimular perante o rei. E claro, para que sucediera todo isso, para que o rei le viera, para que o rei notara todo isso, Nehemías não estava quebrantado perante o rei ou triste perante o rei, simplesmente não. Nehemías ha tenido seus momentos de intimidade com Deus, orando, clamando, pedindo misericórdia, que podia ser por seu povo. E claro, Deus, através de sua infinita bondade, ha hecho com que o rei notara como estava Nehemías. Assim que nossa caminhada dia a dia não é dissimular, não é fingir. Deus se encarga de fazer com que o mundo veja, a pessoa superior veja lo que tu necessitas. E Deus trabalha em isso. E o rei ha dicho, como não vou estar triste se meu povo está destruído, aí está todo perdido. E o rei ha dicho, ¿y qué puedo hacer? ¿Cuántos días necesita? Y claro, Nehemías habló con el rey, incluso ha pedido algunos beneficios, cartas y todo esto, para realizar una gran tarea que hasta entonces Nehemías no sabía que iba a ser ahí. Pero el rey le concedió todo. Simplesmente porque el rey le gustaba a Nehemías, no, porque Dios intervino a favor de Nehemías. ¿Por qué? Porque Nehemías no simplesmente escuchó que su pueblo estaba mal, pero se arrodilló al pie de Cristo, a los pies de Dios, para clamar salvación a su pueblo. E Deus intervino
de una manera grandiosa, haciendo con que el rey dejara que Nehemías fuera y le envió algunas ayudas para que Nehemías pudiera realizar lo que tenía que realizar. Y todo eso que nos hace, que hace a nosotros a refletir, a reflexionar, que Dios pelea nuestras batallas, pero tenemos que arrodillar a los pies de Cristo y clamar por su misericordia, y Dios vendrá a nuestro favor. Y Nehemías fue, cuando llegó, salió por la noche para mirar cómo estaba todo, qué tenía que hacer, mirar los muros, y claro, Dios le ha enseñado todo lo que tenía que hacer. Y en el versículo 17, les dije, pues vosotros veéis el mal en que estamos en Jerusalén, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid, edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más por oprobio. Nehemías animó los que estaban con él, porque primero Nehemías fue y miró a ver qué podía hacer, y después empezó a hablar y decir, vamos a edificar. Y entonces les declaré como la mano de Dios me ha sido buena sobre mí, y asimismo la palabra del rey que me había dicho. Entonces Nehemías ha dado testimonio de que el rey le había hecho todo los beneficios que el rey le había dado para ir. Y claro, este era milagro, porque un simple copero, claro, era de confianza del rey, y el rey permitió que se iba, y le ha dado algunas cartas, le ha dado algunos hombres para estar con Nehemías. Esto era milagro. Entonces todos creyeron en Nehemías, y ha dicho el versículo 18, a parte B, e dijeron, levantámonos y edifiquémonos. Así esforzaron sus manos para el bien. Se animaron a levantar, a unir con Nehemías para restaurar el templo. El versículo 20 dice, en respuesta les digo, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus servos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén, porque se había perdido todo, como estaba todo destruido. Entonces Nehemías le animó y dijo, no, nuestro Dios nos prosperará, y nosotros, sus servos, nos levantaremos y edificaremos unidos, que es lo que el Señor nos pide en esta noche. Unamos a nuestros pastores, unamos a nuestras familias para reconstruir. Y cuando hablamos de reconstrucción, porque ya hay una base, hay que tapar brechas, porque se ha derribado algo, entonces hay que reconstruir, porque ya está la base, el principal ya está. Y hay que tapar estas brechas, hay que levantar este muro de salvación a la humanidad que está hoy en día. El Señor nos anima, que levantamos, porque el Señor estará peleando por nosotros. Quizás tú no entiendes la manera que está diciendo, pero en el sentido espiritual, el Señor quiere restaurar tu familia, el Señor quiere restaurar tu hogar, el Señor te pide, levántate, vamos a edificar, reedificar estos muros de salvación que se ha caído, de protección, porque el muro estaba como protección, como salvación para el pueblo estaba totalmente desprotegido. Y el Señor ha levantado Nehemías para realizar esta grande obra. El Señor ha levantado Nehemías. Hermanos, si miramos toda la historia, ha levantado la gente en contraria, la gente que no quería que eso avanzara. No es fácil reconstruir. No es fácil levantarte. Vendrá los contra, vendrá los problemas, pero nuestra lucha no es contra carne ni sangre, pero contra potestad. Y el Señor peleará por nosotros.
Aqui a palavra diz em capítulo 4 e o versículo 9, porque claro, começaram a levantar a gente que não queria que isso sucedera, que viniera esta salvação, esta proteção. Então, começaram a venir gente querendo derribar todo e perseguir toda a gente que estava fazendo a reconstrução. Então, se oramos a nosso Deus e por causa de eles pusimos guarda contra eles de dia e de noite. De dia e de noite. O que quer dizer-nos? Que em nossas vidas temos que estar em oração de guarda de dia e de noite. Hermanos, isto é uma coisa que necessitamos. Necessitamos levantar-nos. Porque mientras estamos reconstruindo, mientras estamos tentando a salvar lo que está derribado, se levanta para que nós nos desfaleçamos, para que nós desistimos, paramos. Levanta. ¿Por quê? Porque não querem ver a salvação, não querem ver a prosperidade, não querem ver a proteção. Para o Senhor, em esta noite, nos diz: há que poner guarda dia e noite, em oração, clamando ao Senhor. Não é juego. Isso é em sério. Nosso inimigo está tentando derribar-nos, fazer com que desfaleçamos, fazer com que desistimos, paramos em nossa caminhada, que derramos nossos filhos que se percam, derramos que nossa família já vale, não crepa e deixa. Não. Ponermos guarda dia e noite clamando, para que esta salvação pueda chegar, para que esta proteção pueda chegar. Tu puedes dizer, pero el mío no está destruído, mi muro no. Graças a Deus, tu tienes a proteção e a salvação. Pero como está los que están cerca tuyo? Porque Nehemías estava protegido. Nehemías estava tranquilo com seu trabalho, pero angustiado su coração por saber que necessitava reconstruir estes muros. Aleluia. Em capítulo 6 e o versículo 15 diz: foi terminado, pois, o muro em 25 del mês de Elu, em 52 dias. O muro não tardou nada a ser reconstruído. Em 52 dias já estava reconstruído. Pero han tenido pelea, han tenido batalha, han tentado derribar, han tentado parar. Pero eles puseram os guardias de dia e de noite para proteger a reconstrução. Não vas a reconstruir um dia. Não vas a reconstruir em uma semana, não. Há que ter persistência. Não podemos deixar que o inimigo se acerque, que destrua esta luta que estamos tendo de reconstruir a proteção, a salvação para nossa família. Aleluia. Temos que estar atentos e poner los guardias para esta proteção. Em el capítulo 4 e el versículo 14 nos diz, capítulo 4 e el versículo 14: Después miré y levanté y dije a los nobles, a los oficiales y a lo resto del pueblo, porque claro, estavam perseguindo, estavam querendo pará-los, e Neemias lhe ha dicho: não temais delante de ellos, acordaos del Senhor grande e temible, e pelear por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres e por vuestras casas. La palavra del Senhor é muito clara. Devemos estar constantemente peleando. Devemos estar constantemente em oração, em dedicação, em meditação da palavra, em ayuno, constantemente.
não temais delante de ellos. Acordaos del Senhor grande e temível, e pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, e por vuestras hijas, por vuestras mujeres e por vuestras casas. Não é para pelear solamente para ti, não, por todos. Esta pelea constante, o Senhor nos está falando que não é fácil, não podemos estar acomodados, não podemos estar simplesmente confiando. Eles não estavam simplesmente confiando em Neemias, não devemos deixar todas nossas cargas aos pastores ou a nossos padres, não. Devemos unir-nos e pelearmos em oração, porque nossa luta, porque nossa batalha é espiritual e sabemos que o inimigo está tentando atacar de toda forma, de todos os lados, querendo destruir, pero el Senhor hoje nos pide, reedifique os muros, tapa as brechas, vamos reconstruir. Se ha caído as puertas, vamos reconstruir. Pero para a reconstrução, há los levante, há los contra, que intenta desanimar-te. ¿Por que tu sigue pensando? ¿Por que tu sigue en esto? ¿Por que se tu tienes la misma vida, todavía no ha cambiado nada? Hay que tapar estas brechas e poner guardia dia e noite. Estar guardando a puerta, estar guardando la reconstrução. Porque nosotros, nuestras vidas, nuestro caminar diario, tenemos que estar día y noche en oración, clamando, pedindo protección. Dios envía su protección, Dios pelea por nosotros. Pero no podemos nos acomodar e simplesmente deixar que alguém interceda por nosotros, ou que alguém ajuda e aconseja a nossos filhos, ou a nosotros mismos. Não. O Senhor pide que todos unamos, todos, tu família, reúne. Hoy ora eu, amanhã oras tu, pero dia e noite temos que estar atentos, guardando las puertas, guardando. E o Senhor enviará el socorro a nossas vidas, o Senhor enviará la proteção, la salvação, para proteger nossas vidas e termos a bendição do Senhor. Por isso, a palavra do Senhor em esta noite: levantemos e edifiquemos. Levantemos, não vamos estar acomodados. O Senhor peleará por nós, pero para esto há que ter uma entrega, uma actitud, porque Neemias ha oído hablar la situação que estava, orou ao Senhor e depois chegou perante o rei, e o rei lhe perguntou e disse: me pasa isso e isso e isso, e o rei disse: quantos dias necessita? Ele disse: me pode dar cartas e tal, e o rei lhe ha enviado homens para que lhe ajudara. Quem hace isso? O Senhor. Pero nós temos que posicionar-nos, nós temos que estar atentos e clamar, porque o Senhor oirá, pero temos que ter atitude, ação, e não deixar que o pastor interceda por mim simplesmente, não. Levanta por la madrugada, clama ao Senhor por tus hijos, guarda tu hogar, guarda tu casa, guarda tu pueblo, guarda tu igreja com oração, com esta proteção que o Senhor enviará através de nossa oração e confiança em el Senhor. Porque o Senhor nos pede que levantamos e que não estejamos acomodados. E não, o mundo está a si mesmo e não podemos fazer nada, sim podemos fazer a diferença. ¿Por quê? Porque temos um Deus grande que está peleando por nós, que nos está cada dia fortalecendo-nos em esta fé verdadeira. Não podemos deixar ser levado
por todo lo que el mundo nos quiere hacer creer que es correcto. No, el Señor nos anima, levantamos y edifiquemos. Y el Señor traerá la protección, la salvación a nuestra casa, a nuestro hogar, a nuestras familias, a nuestra ciudad, a esta nación. Aleluya. Amén, hermanos. Esta es la palabra que el Señor ha puesto a mi corazón. Quisiera estar haciendo esta oración con los hermanos. Y vamos a estar firmes, mantener confiados en el Señor, que el Señor está peleando por nosotros, pero no nos acomodemos. Vamos a estar clamando, ayunando, y el Señor seguirá peleando nuestra batalla. Gracias te damos, Señor, por estes momentos en tu presencia. Queremos pedir la dirección, Señor, de tu Espíritu. Guíanos, oh Padre. Ayúdanos, oh Dios, a reconstruir este muro de salvación para nuestras familias, para nuestras vidas, Dios. Ayuda, envía-nos socorro, ó Dios. Ajuda-nos, te necessitamos, ó Padre. E que cada dia podemos vencer, ó Padre, com tua ajuda, Senhor. Envia proteção aos hogares, às famílias, a cada coração, a cada mente. Que tu proteção, Senhor, pueda chegar a nossas vidas. Graças te damos por tudo e pedimos tu bendição, Senhor. Graças, Senhor Jesus, em tu nome. Somos muito agradecidos a ti, Senhor. Graças, Jesus, em tu nome. Amém. Que Deus bendiga a todos e tenham uma feliz noite.